Você já ouviu falar do Milagre de Istambul? Salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um Toque de Letra comigo, Eduardo Brolo. O caso de hoje é o Milagre de Istambul. E só pelo nome, acho que já dá para ficar bem claro que realmente foi algo totalmente fora do comum e um jogo que marcou a história do mundo da bola para sempre. Quando a gente fala do Milagre de Istambul, geralmente a gente fica mais centrado a falar do jogo em si. Vamos dar uma introduçãozinha sobre ele. O Milagre de Istambul foi a final da Champions League da temporada 2004-2005, disputada entre Liverpool e Milan. Que o jogo foi 3-3, precisando de prorrogação e pênaltis para ser definido, a maioria de nós já sabe. Afinal, esse jogo se tornou um dos maiores jogos da história do futebol e talvez a maior final de Champions League que já aconteceu. Mas você sabe como foi o caminho desses dois times para a final? Bom, o Milan era o atual campeão da Série A, um time estreladíssimo comandado por Carlo Ancelotti. Como era campeão, o Milan foi direto para a Champions, não teve que passar por um playoff, que foi a situação do Liverpool, que no ano anterior terminou em quarto lugar na Premier League. Aí já ficando clara a disparidade que esses dois times tinham entre si na época. O Liverpool, nos playoffs da Champions, foi enfrentar o time austríaco do Grazer AK. Na primeira partida, na Áustria, o Liverpool ganhou de 2-0 com 2 gols do Gerrard. Agora, na volta, o Liverpool conseguiu perder para o time austríaco de 1-0 no Anfield. Mesmo assim, garantiu a classificação, indo então para a fase de grupos. Agora, na fase de grupos, outra disparidade entre essas duas equipes. Enquanto o Milan conseguiu a classificação em primeiro lugar em seu grupo, que continha Barcelona, Shakhtar e Celtic, o Liverpool precisou de uma vitória na última rodada contra o Olympiacos para se classificar em segundo no grupo que também continha o Mônaco, vice-campeão na temporada anterior, e o La Coruña, que era um time bom, mas não era páreo para os principais times da Europa. O Liverpool então se classificou em segundo com 10 pontos, e no último jogo do grupo, o jogo que eu falei que o Liverpool precisava ganhar do Olympiacos, o Gerrard fez um gol de voleio de 25 jardas de distância do gol aos 86 minutos, classificando o Liverpool então para as fases de oitavas de final. Mais tarde, o Gerrard viria a classificar esse gol como sendo o mais bonito dele com a camisa do Liverpool e talvez o mais importante de todos eles. Nas oitavas de final, o Liverpool iria jogar contra o Bayer Leverkusen, um adversário relativamente acessível para os padrões do Liverpool, tanto naquela época quanto hoje em dia. O Liverpool não tem tanta preocupação contra o time alemão, ganhando os 2 jogos por 3-1, se classificando então para as quartas com 6-2 no agregado, enquanto que o Milan enfrentou o Manchester United, um adversário muito mais potente que o Leverkusen, que já contava com Alex Ferguson e com o Cristiano Ronaldo em seu plantel. O Milan então ganha os 2 jogos do Manchester United de 1-0, mostrando a força de seu elenco, já que o Manchester United também era um dos favoritos à conquista daquela Champions. Ganhando os 2 jogos por 1-0, o time então se classifica para as quartas com 2-0 no agregado. Já nas quartas, os dois enfrentariam rivais italianos. O Liverpool pegou a Juventus, que já contava com Buffon, Chiellini e companhia, enquanto que o Milan pegou o maior rival, a Inter de Milão. O Liverpool teve dificuldade sim para passar da Juventus, ganhando o primeiro jogo de 2-1 em Anfield e empatando o segundo jogo em 0-0, conseguindo uma classificação bem apertada. Enquanto isso, o Milan não tomou conhecimento de seu maior rival, fazendo 2-0 no primeiro jogo e 3-0 no segundo jogo, conseguindo a classificação com placar agregado de 5-0. Indo para a semifinal até então sem muita dificuldade, enquanto que o time do Liverpool penava para passar da Juventus, depois de penar para passar da fase de grupo.
Na semi, os dois times teriam duelos bem difíceis. Enquanto que o Liverpool fez um duelo todo inglês com o Chelsea, empatando o primeiro jogo por 0-0, depois ganhando o segundo jogo por 1-0, o Milan enfrentaria o PSV e o time holandês deu muito trabalho para o time rossoneiro. No primeiro jogo, o Milan ganhou em casa por 2-0, mas no segundo jogo, os holandeses quase conseguiram uma remontada, ganhando por 3-1. O Milan só se classificou por conta do gol fora de casa. Mas não era suficiente, então tivemos a formação da final, que seria a final de todas. Para a final, o Liverpool veio com 4-4-1-1. Comandado pelo espanhol Rafa Benítez, o time do Liverpool tinha Dudek no gol, Fina na lateral direita, Carragher e Idja na zaga, Traoré na lateral esquerda, Gerrard e Xabi Alonso na volância, Riz, Garcia, Chilwell e Barros. Esse time, apesar de estrelado, não era favorito de maneira alguma contra um time sensacional do Milan, que contava com Dida no gol, Cafu na lateral direita, Japstam na zaga, assim como Nesta, Maldini na lateral esquerda, Pirlo, Seedorf, Gattuso, Shevchenko e Crespo. Esse time estreladíssimo era comandado pelo técnico Ancelotti e, enquanto que o time do Liverpool na época valia cerca de 120 milhões de euros, o time muito estrelado do Milan valia em torno de 190 milhões de euros. Já era uma grande diferença na época e hoje em dia esses valores são assustadores para pensar em dois times que chegaram a uma final de Champions League. O Milan claramente era favorito contra um time do Liverpool que tentava a sorte e depositava quase toda a sua esperança em um Steven Gerrard que viria a acabar com a final. Se o Milan já era franco favorito à conquista do título, depois de apenas 1 minuto de jogo, eles eram ainda mais. Porque com apenas 1 minuto de jogo, o Maldini voleou um cruzamento feito por Pirlo para abrir o placar, tornando-se assim o jogador mais velho a marcar na história da Champions League, na época com 37 anos. Depois disso, aos 39 minutos e aos 44 minutos ainda do primeiro tempo, Hernan Crespo faria 3-0 para o Milan, sacramentando quase todas as chances do Liverpool conseguir levantar esse caneco. No intervalo, porém, a conversa de Rafa Benítez com os jogadores surtiu um efeito absurdo e num espaço de 6 minutos o Liverpool conseguiu empatar o jogo. A reação começou com Gerrard aos 54 minutos, depois Smisser aos 56 e Xabi Alonso de pênalti, defendido por Dudek, fez no rebote 3-3, um dos jogos inacreditáveis que a gente ama ver no futebol. O jogo terminou em 3-3 e depois da prorrogação continuou 3-3, indo assim para a disputa de pênaltis, uma das últimas 3 Champions que foi definida nas penalidades. Antes disso, em 2002 e 2003, Milan e Juventus protagonizaram a outra final que havia sido decidida nos pênaltis. Na ocasião, o Milan se sagrou campeão. As cobranças de pênalti começaram com o Milan. Serginho foi o primeiro a bater. Na final contra a Juventus, ele havia feito a primeira cobrança das penalidades, porém, dessa vez mandou por cima do travessão. Depois foi a vez do Liverpool, que com Dietmar, mesmo com o dedo quebrado, abriu o placar das cobranças de pênalti. Logo depois, Pirlo viu sua cobrança ser defendida por Dudek. Depois, o dinamarquês Cissé fez o gol de pênalti pelo Liverpool. Depois, o Milan ainda descontaria com Thomasson, viria Rissé perder o gol, que foi defendido por Dida. Depois, Kaká faria o gol, Smisser faria pelo Liverpool, fazendo 3-2, e a bola decisiva cairia no pé de Shevchenko. Shevchenko, o atacante ucraniano da equipe do Milan, perde a sua cobrança, e assim o Liverpool se sacramenta 5 vezes campeão da Champions, podendo então levar o troféu para casa, e Gerrard foi eleito o melhor da partida. E esse time do Milan viria a perder em 2005 o Mundial de Clubes para a equipe do São Paulo, tricampeã mundial. Então é isso, galera. Muito obrigado para quem assistiu agora até o final de mais um Toque de Letra. Eu espero que vocês tenham gostado e, se vocês gostaram, deixa o joinha, se inscreve no canal, vai conferir todos os outros vídeos do Arquibancada. A gente tem vídeo novo saindo, tem o 10 e faixa com o Botuca que tá sensacional. E é isso, galera. Eu vejo vocês na próxima terça.